Independência ou morte? Yeah! A independência do Banco Central. Será que é realmente independente? Vamos falar aqui também sobre o dilema das redes sociais. Cara, que dilema, velho. Meu Deus do céu. Eu não sei se eu assisto o Whindersson Nunes ou SST. Ainda nesse episódio você vai ver a respeito de João, que agora levanta a bandeira neutra de ser. Ainda nessa noite você vai saber também tudo sobre o IPO chinês que foi bloqueado. E para fechar essa noite com chave de ouro e trazendo o máximo de hates possível para nosso vídeo, nós vamos falar sobre as pirâmides do Egito que se instalaram no Brasil, mais precisamente ali no litoral, sabe? Mais precisamente ali no Rio de Janeiro, sabe? Cabo Frio, Búzios, por ali, tá? Nós vamos falar disso hoje aqui também. Muito bem, muito boa noite. Seja bem-vindo a mais um Money and Markets, às segundas-feiras, às 19 horas. Você que está chegando, deixa teu like, se inscreve no canal, aquele pedido de sempre. Dá uma olhada se você está inscrito no canal mesmo. O YouTube gosta de ficar desinscrevendo as pessoas, então dá uma olhadinha se você está inscrito no canal. Já deixa seu like, sabe? O conteúdo aqui é denso e profundo e a gente vai para tudo que é canto nesse mundo e nas coisas também virtuais. Então fica aqui até o fim, tem bastante conteúdo legal. Hoje, eu comigo aqui do meu lado, não sei qual, esse lado do João, aquele lado do Bedim. Sejam muito bem-vindos mais uma vez, João e Bedim da Active Trades, sempre com a gente aqui, trazendo um conteúdo muito legal. E para a gente começar, João e Bedim, vamos falar aqui de casa mesmo, tá? E não é da sua casa, João, não é nem aqui do SST. Vamos falar do Brasil. Então agora, Brasil. O assunto dos últimos dias vem sendo a economia, a câmera é meio apertada, então tem que fazer assim, controlada, e o preço da gasolina. Então, a economia controlada dá pra gente falar da luz também, né? Que o Guedes ele deve estar tomando alguma droga. Assim, na boa, ele quando fala os negócios, ele deve... João, nós somos das internas, a gente tem umas histórias dele quando ele era trader, né? Não dá pra contar. Mas assim, cara, pra mim parece aquilo, velho, parece que ele tá no MD. Assim, parece que ele tá descontrolado, que ele tá falando, cara. A gasolina, a luz aumentar, só um pouquinho e tudo mais, a economia tá sob controle. Bedinha, a economia tá sob controle na sua ótica. Muito boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, João. Boa noite, Garuf. Boa noite para todo mundo no SST. Olha, eu gostei aí, eu também começo a achar que os remédios ali, a dose não tá aí muito equilibrada. Ou ele começou a copiar aí o atual mandante, né, que também gosta de falar qualquer coisa e depois faz o que ele quer. O controlado, eu acho que tá difícil da gente sustentar essa ideia de que tá controlado. Eu vi ali até, né, que ele deu um contexto, não tá controlado, há 16 semanas que só melhora aí a expectativa com o PIB brasileiro, a questão até hídrica, que agora finalmente, né, depois de perder tanto tempo falando de pautas que só tem interesse político, né, de contagem de voto, essa crise hídrica ela já vem se construindo aí ao longo dos últimos 2 anos, né, mas como realmente não estava num nível emergencial, foram jogando para frente. Agora, eles finalmente se manifestaram a respeito disso, né? O próprio presidente falou que, olha, vale, quem sabe a gente começar a ter cuidado. E por quê? Porque já está todas as luzinhas vermelhas piscando e ele sabe muito bem que faltar luz é uma coisa que vai jogar muito contra, né, todos os planos aí do atual mandante de se reeleger. Então, controlado eu acho que está longe de ser uma realidade, tá? Assim, apesar de que a gente vê a economia ainda reagindo a esse boom das commodities que a gente viveu no primeiro semestre desse ano, os números que estão vindo, até a própria revisão da Focus nas últimas 2 semanas já foi para baixo, né, de 5,30 já veio para 5,28, 5,27. Então, assim, eu acho até que ele teve aquele timing de deixa eu falar das últimas 16 semanas, porque daqui para frente esse negócio vai para baixo, então deixa eu falar que está controlado, que por enquanto ainda dá para tentar enganar alguns, tá? E assim, eu acho que ele tá tendo um discurso que é um discurso orquestrado, né, onde obviamente quando a gente trabalha com números, eu pego aqueles números que me ajudam a sustentar uma determinada narrativa e jogo eles ali para criar um contexto,
né? Senão realmente todo mundo acha que eu estou até com um problema de sanidade, mas os próprios argumentos que ele lançou essa semana, depois de indicar fazer esse comentário de que a economia estava controlada, são disputáveis, começando pelo próprio PIB, onde a Focus já está revisando para baixo. A gente tem uma última previsão do Fed de abril, tá? Eu sei que, né, a gente pode falar que está um pouco defasado, mas o Fed em abril ainda via o crescimento brasileiro abaixo de 4%. Então, com a pressão inflacionária que a gente tem, com a crise hídrica que finalmente chegou na boca do presidente, eu acho que, assim, ele pode falar o que ele quiser, agora a última coisa que a gente pode dizer do Brasil nesse momento é que a economia está controlada. Bom, quem é um pouco mais velho, nós três somos. Não tão velho quanto uma cachaça aí que me trouxeram outro dia aí, pelo menos não tão velho quanto eu, mas quase da idade de alguns aqui. A gente lembra de um presidente, antes de 2002, chamado Fernando Henrique Cardoso, que passou por poucas e boas com racionamento. O racionamento de luz, você lembra disso, Bedin? O racionamento de luz lascou ele, eu lembro claramente hoje. Eu estava ali em 2000, 2001, aqui no Centro Empresarial, trabalhava lá com o Marcelo, João, e as empresas alugando gerador, formando um parque de geradores para as empresas continuarem operando. E foi situação bem parecida com essa, né? A gasolina não custava R$7, né? Não custava R$7. Se a gente parar para olhar dolarizado, faz tempo que eu dolarizo a gasolina, não está muito longe do que sempre foi. $1 e pouco o litro, $1,20, $1,10 o litro, mas são 300%, inclusive a gasolina é um assunto que vem, acho que pesando bastante no bolso de principalmente quem é autônomo, né? Porque quem é autônomo, muitas vezes você fala assim, não, o autônomo ajusta no preço na ponta, né? Você é um eletricista, você ajusta no preço na ponta. Não é bem assim a coisa. É muito fácil falar que não, o CLT, o cara que trabalha sem carteira assinada não consegue ter aumento todo mês, mas o cara que está na ponta também provendo serviço, você já pensa duas vezes antes de contratar um cara desse. Então, eu vejo a gasolina eu fiz questão de colocar aqui na pauta porque eu vejo como um fator que vai pressionar a cadeia inteira, né? Vai pressionar a cadeia inteira de serviços e tudo mais. Triste, hein, João? Você vai encher o tanque de gasolina e fala, meio salário mínimo para encher um tanque? É complicado, hein? Eu tô vendo, inclusive, meu microfone aqui. Ele tá indo contra a inflação. Ele tá vindo descendo e descendo o tempo todo. Tá bom o áudio aí, Tá, claro que tá bom. Ele tá caindo quase dentro da minha garganta aqui, velho. Tá uma coisa absurda. Tá pornográfico isso aqui. Ah, não, esse aqui é o programa de alto garbo e elegância. Vamos lá. Cara, o Bedi mencionou aí o Boletim Focus, né? E é engraçado porque se a galera parar para acompanhar o Boletim Focus mesmo, né? Coisa que é difícil você fazer, os caras, tipo, são pior que analista de caso de análise, né? A hora que eles projetam alguma coisa, você vê o quanto eles vêm ali mudando o objetivo de inflação para o final de 2022, né? Exato, final de 2022, né? E que mesmo com essa disparada de juros, de aperto monetário aqui no Brasil, eles continuam projetando cada vez para mais alto, né? Então, cara, eu acho que isso aí, já que né, a gente está misturando ali Banco Central e informações oficiais ali, expectativas oficiais também, né? Cara, já mostra que a economia não tá lá essas coisas, né? Tá longe de estar controlado, né? E o Paulo Guedes veio. O Paulo Guedes, ele é tipo, na questão de se expressar e tudo, de estilão, ele é tipo uma coisa próxima ao Bolsonaro, entendeu? Aquele tiozão do churrasco, velho. Cara, meter o microfone na frente dele, ele vai falar, depois que ele vai pensar, ele vai falar, eita caramba, e falei merda, né? Ele já veio se retratando depois, falando que estava fora de contexto e tal, não sei o quê, que o que ele quis dizer é que não é hora da gente sentar e chorar, e papapá, e tudo mais, enfim. Né? O que importa cara, a inflação tá aí, tá pegando,
gasolina tá aí, tá pegando. Eu vi outro dia no YouTube, velho, o cara falando que a nossa inflação não deve mais ser medida assim, mas aí eu acho que vai da análise de cada um, da visão de cada um aí de economia, né? Mas tá aí, a gente sente, né? A gente tem que, usar meio de transporte e a gente usa meio de transporte tanto para transportar a gente como para transportar as coisas para a gente, né? Então a gente ainda vive num país assim que é difícil, não existir um país que tenha isso na cadeia ali, né? Mas cara, a inflação tá aí, não tem nada controlado, igual o Bedin falou, crise hídrica aí, até que enfim chegou lá para alguém falar disso. Mas a gente vê também ano que vem aí eleições, e aí, cara, tudo é questão política, né? E além disso, né, eu vou falar uma coisa aqui que muitos podem ver de uma forma boa, outros não, que é a questão que nós agora somos independentes, cara. Porra, independência ou morte, disse o Banco Central, né? E a gente teve aí aprovado até que enfim, né? Oficializou agora a independência do nosso Banco Central. Né? E isso eu vejo com bons olhos, tá? Pelo menos na questão de estabilidade ali, né? Menos altos e baixos ali, digamos assim, em temporada de eleição, por exemplo, né? Igual nós vamos ter ano que vem aí mais um rally de eleição, um rally eleitoral ali. E, cara, como, né, a gente não tinha um Banco Central ali independente, ficava aquela coisa de, né, qual que é o ideal desse partido aqui, qual que é o ideal desse candidato e tal, frente à questão monetária e cambial e tudo mais, né? Será que vai fazer uma merda daquelas igual a Dilma fez e tal, não sei o quê? Então fica muito em cima disso, né? E agora, cara, né, eu não sei se a gente pode confiar 100% nessa independência, mas pelo menos é oficial, né? Pelo menos agora realmente a gente tem um Banco Central independente ali, cara, que vai agir ali da forma que for melhor para poder proteger a gente ali nas questões que envolvem câmbio e questões monetárias, né? Então eu vejo com bons olhos, tá? É uma coisa boa que aconteceu aí na última semana. Agora é observar o desenrolar disso. Vamos lembrar que agora, esta semana que sai este Money Markets, é a última semana de agosto, entrando setembro, né? Então tem coisa para acontecer na semana, inclusive na semana seguinte, na semana que vem, tem feriado de 7 de setembro e tá tendo tá tendo coronel da PM, sei lá o que, procuradoria, e vai ter evento e não pode manifestação, e proíbe, desproíbe. Esse 7 de setembro vai ser um 7 de setembro que faz tempo que não se fala, que não se vê, hein, Bedin? O brasileiro é muito pouco patriótico, e eu não sou esse patriota que está ali falando que é Brasil, sei lá o que, acima e tal. Não é esse o patriota que eu sou. Eu sempre, engraçado, eu particularmente sempre gostei de sentar na televisão, na internet e ver a parada ali, ver que tem em Brasília. Eu sempre gostei disso. Eu tenho essa coisa. Mas o brasileiro normalmente 7 de setembro enche a cara já emendando feriado e vamos que vamos, churrascão e tal. Muitos nem sabem o que é 7 de setembro, né? Mas esse tem barulho para acontecer, hein, Bedin? Tem bastante barulho aí. Tem barulho para acontecer, até porque né, na semana passada, só dando um último toque na questão da inflação, a gente viu até a pressão ali sobre a energia, já que a crise hídrica já virou uma realidade, ninguém está negando isso, que o Ministério da Economia, que na discussão com a ANEEL, trouxe a bandeira de 9,49 para 14,15 reais, aquele aumento de 60%, que já foi crítico. Mas ninguém falou que o Ministério de Minas e Energia propôs elevar para 24 reais. Tá, que seria quase a gente triplicar 300%, né, de aumento no valor da energia. Óbvio que houve intervenção ali porque isso ia ser muito impopular para o atual governo, ia escancarar, né, a falta de estratégia e de política de Estado da parte deles. Mas o 7 de setembro vai ser bem conturbado. Tá? A gente sabe que esse movimento político por trás, né, do atual mandatário, ele tenta criar desordem, né, para que a sua voz se faça ouvir e que a gente esqueça alguns outros problemas. Eu concordo contigo, é chato quando a gente vê o pessoal se tornar patriota por
razões, assim, né, levar o patriotismo para coisas que não fundamentam de fato o patriotismo. Eu realmente acho muito, assim, escandaloso que um movimento político tente se apropriar da nossa bandeira e das nossas cores e dizer que somente eles são patriotas. E esse flerte com o armamentismo e com o militarismo da política, né? Pô, ele deu uma declaração na última sexta-feira que o pessoal fala de comprar feijão, não tem que comprar fuzil. Tá, pô, cara, assim, só quem não quer ver não se dá conta que tu tá seguindo todo o manual do Hugo Chávez, né? Que, por sinal, foi um mandatário que esse atual presidente, quando deputado, foi lá acompanhar a posse dele, já deu entrevistas falando que o Hugo Chávez era um exemplo, e que agora está usando essa tática, que é uma tática de guerrilha, ou seja, eu tento armar aqueles que me seguem. A gente sabe que, né, infelizmente, na base eleitoral que sobrou, né, desse atual mandatário, não sobrou muito a flor que se cheire. Não vamos, assim, né, negar o que é muito visual, tá? Ele é um cara que tem apoio de milícias, tá? Então, assim, é realmente preocupante, porque na medida que ele percebe que ele está com um índice de rejeição que leva, né, a gente a entender que dificilmente ele consegue se reeleger, que ele entende que ele só existe por causa do mal oposto, que também só existe por causa dele, né? Então, assim, né, bom, vamos dar nome aos bois. O Bolsonaro só existe por causa do Lula, o Lula só existe por causa do Bolsonaro em termos políticos nesse momento, porque o Lula tem 40% de rejeição, o Bolsonaro está com 60%, tá? Nenhum dos dois se elege se não houver o inimigo. Isso porque o Lula perdeu um tanto de rejeição, porque esqueceram. As pessoas vão esquecendo. Então, daqui alguns anos vão esquecer. Daqui 6 anos, também não lembro mais o que o Bolsonaro fez. Exato. Mas ainda assim, tá com 40, e 40 já torna uma pessoa inelegível, a não ser que ela tenha um oponente que todo mundo quer votar contra. Então, assim, por isso que eu acho que a preocupação com o 7 de setembro está muito em torno deles alvoroçarem esse sentimento dessas pautas sem pé nem sentido, que obviamente não são pautas de governo, tá? Essas teorias da conspiração, o cara foi eleito pelo voto eletrônico e agora vem com a história do voto impresso, vamos dar um fuzil para cada um dos meus apoiadores, né? Isso é golpe, se não tiver voto impresso, essa eleição não tem validade, né? Chamando os quartéis que ainda seguem ele ali para tentar mostrar aquela coisa que, bom, ele está seguindo o manual de Chaves, aquilo que o Bannon fez com Trump, o Eduardo ali, filho dele, tirou uma foto com o Steve Bannon faz pouco tempo, exatamente falando que as próximas eleições serão conturbadas. Então, pessoal, infelizmente, né, eles estão muito mais preocupados em gerar baderna para defender, né, esse grupo de apoio que ainda os defende, que tem uma visão muito extrema da coisa, onde, infelizmente, todos os algoritmos de social media, né, têm a sua participação. A gente viu ali com Cambridge Analytica como é que funciona, né? Eu começo a manipular as pessoas, eu só boto coisas que só autoafirmam e tornam aquela pessoa cada vez mais extrema. Né? Há 4 anos atrás, muitas dessas pessoas que hoje em dia estão defendendo várias dessas pautas de forma acalorada eram pessoas até moderadas, mas passaram 3 anos no WhatsApp, né, só ouvindo coisas daquilo que elas estavam já enviesadas e cada vez falando que tá pior, a gente tá virando a Venezuela. É um reforço. É o reforço, e daí 3 anos depois o cara é um cara que já tá bem extremo na sua opinião. E daí aquelas inconsistências do discurso aí que é levantado por eles, né, que é falar, isso aqui vai virar uma Venezuela se a gente não se manter no poder, mas lá está o pessoal usando toda a cartilha chavista ali de federalizar as polícias, né? A coisa do coronel semana passada a gente entendeu muito bem. Ele está tentando tomar controle das polícias, né? Ele chegou a flertar aqui, como o André sempre comenta, sobre criar o papel do general na polícia. Vocês sabem o que é isso? Ele está chavecando a polícia, é óbvio, né? Cara, eu vou criar o papel de general, tu que era coronel, agora tu vai duplicar o teu salário, e só que, fecha comigo, tá? Fora governador, agora vamos federalizar esse negócio. E foi o que o Chaves fez na Venezuela, tá? Se a gente olhar para trás, ele também tomou controle das polícias, criou milícia, tá? Armou a sua base e, obviamente, depois tornou difícil aí uma situação onde, né, quando contesta ali um processo democrático, a coisa debanda, né, para uma desordem total. Então, esse 7 de setembro vai ser muito delicado, porque a nossa imagem externa está realmente bem prejudicada. Tá, eu digo para vocês, todos os feeds que eu tenho aqui internacional, tudo que é notícia do Brasil é exatamente falando que a crise política está afetando realmente a imagem do Brasil no mundo.
E eu acho que, né, como a gente falava do Trump há um ano atrás, que olha, ele sabe que ele vai sair, quando sair ele vai ter problemas, não é à toa que a gente não ouve falar do Trump, que eu acho que eles devem ter dado aquela coisa que o americano ele tenta não causar uma crise com o ex-presidente, né? A gente viu lá atrás, né, quando teve o Watergate, foi igual também, ó, some do mapa, não enche o saco, porque se tu encher o saco vai pra prisão, né? Então, vamos ser sinceros, nunca mais vi nenhuma manifestação do Trump, ele não aparece em social media nenhum, porque eles devem ter falado, cara, fica quieto no teu canto. Então é um ex-presidente, é uma figura importante, a figura de presidente, né? Não queremos ver um ex-presidente na prisão, mas não enche o saco. Já aqui no Brasil não, a gente sabe que as rachadinhas e toda aquela corrupção de 30 anos de legislação que acompanha o atual presidente, nunca veio para a mídia, mas ele virou realmente presidente, chamou a atenção de todo mundo, chamou a atenção dos inimigos, agora tudo isso veio à tona, e ele percebeu que, olha, se eu não me eleger, eu perco foro privilegiado, eu vou ter problemas para mim e para minha família, então quer saber, vou pro tudo ou nada. Então, tô com muito medo desse 7 de setembro, espero que não vejamos nada aí muito, assim, de fanfarronice nesse sentido, porque o país está bem dividido, e a classe política também, infelizmente esse cara ainda tem 20% de apoio, e 20% de pessoas muito acaloradas é o necessário para tu fazer uma baderna muito grande. Se aqui a nossa live fosse um Waze, ia ter a mocinha falando, vire à esquerda, vire à direita. É pancada a todo lado. Gente, assim, eu vou... Peraí. Este momento, agora, nesse exato momento, tá? Tipo assim, há uns 5 minutos atrás até agora, tá? Eu tô ali com vocês no chat, rindo, zoando, colocando alguma hashtag tipo Bedim petista, Bedim comunista, alguma coisa do tipo, tá? Então, espero que a gente esteja se divertindo ali no chat. Pode continuar, Galo. Não, é assim, quem puder assistir a série do Netflix, não lembro o nome em português, agora também não lembro o nome em inglês, que é sobre o efeito das redes sociais. É isso, cara. Você eu lembro muito bem, em 2001, João, para 2002, quando o Lula voltou repaginado, né? Você não ficava falando muito esquerda-direita. Não tinha muito esse calor. O calor era vou quem era que era contra o Lula? Alckmin, não era o Alckmin? Alckmin ou Lula? Não tinha muito esse extremismo que está hoje. Então, hoje você não tem centro, você não tem uma visão tranquila. O pau quebra mesmo e paciência. E vamos ver o que dá. Tem ainda para eleições 1 ano e tanto, né? Eu recebi no ponto aqui o dilema das redes. Tá? O dilema das redes. O dilema das redes. Vale ler. E, gente, isso é algoritmo, tá? Se você só segue gente de esquerda, você vai ter reforço de esquerda, você vai ter tudo contra a direita. Se você só segue a direita, você vai ter reforço direito positivo e tudo contra a esquerda. Não tem visão neutra, não funciona em rede social, porque rede social foca em engajamento. Então, se você aí for um leitor de notícias de rede social, coloca aqui no chat. Garuf, eu só leio as notícias por Facebook e Instagram, ou Twitter, que também não descola muito disso, tá? Porque, Garuf, mas não adianta ver o UOL, não adianta ver Globo, cada um tá para um lado. Bicho, o pau tá quebrando mesmo, você não tem nem a mídia tradicional, até elas assumiram um lado. É incrível. Mas, antes da gente ir pro internacional, Lula falou outro dia aí que não, tá faltando o tal da lei lá de regular a imprensa. Então fica vocês aí, Zezinho da imprensa aí da esquerdopatinha aí, deixa, o PT não conseguiu fazer o que eles queriam para regular a imprensa, hein? O Bolsonaro só xinga vocês, o PT vai enfiar uma lei e vai calar vocês de vez. Então, virem à direita. Assim, o Waze aqui dessa live é assim mesmo, mas é verdade, meu, não estamos aqui... Gente, seguinte, eu sou neutro, total. A Neutri, gostei do Neutri. O João é Neutri. Tá bom, vai, vamos lá. Neutri é o fim da linha. Então fiquem espertos vocês aí. E nisso a gente decola agora, pega o nosso avião e vai para o mundo, tá? Opa, chamou aqui. Vamos lá. Vamos falar um pouco de outros mercados, tá? Vamos falar um pouco do mundo.
E o mundo a gente acaba indo para os Estados Unidos, né, de um jeito ou de outro, né? Difícil de falar do mundo não ir para os Estados Unidos, né? Existem dois assuntos interessantes que aconteceram na última semana, e é bem político, né? Os dois são bem políticos, né? O primeiro sobre o IPO chinês. Então, para dar um contexto aqui para todo mundo, o SEC, o que é o SEC? Né? É a CVM americana, né? Securities and Exchange Commission. Olha, que bonito, hein? Eles estão criando novas regras para controlar como as IPOs das empresas chinesas acontecem. Então, é muito comum as empresas chinesas fazerem, né, Bedin, por um tipo de offshore. Então, as empresas fazem o IPO, só para vocês entenderem. Muitas empresas fazem IPOs chinesas nos Estados Unidos, na Bolsa Americana, para captar grana pesada de investidor americano, do mercado americano. Mas como é que eles fazem via de regra? Eles usam um tipo de... Vou pegar a minha cola aqui, inclusive. Eles usam um tipo de entidade de interesse variável, o Bedin chama VIE, tá? Variable Interest... Eu estou recebendo a ligação aqui, só um minuto, por favor. Eu tô... Tem uma ligação aqui, deixa... Desculpa aí, pessoal, eu tô tentando desligar eu tô ligando pro Bedin, telefone né? aqui. Era você que estava ligando pro Bedin? Não, tem aqui o telefone tocando, já desliguei agora para não receber mais ligação. Mas ele toca bonito, hein, Bedin? Não era para ter tocado, né? Já atrapalhou. Não, mas aqui. Toca bonito, o telefone toca bonito, faz um barulho, joga, muito bom. Só para resumir, empresas chinesas querendo fazer IPO nos Estados Unidos, elas usam uma entidade, Bedin, que é a entidade de interesse variável, que é um tipo de offshore que eles fazem em paraísos fiscais, e o IPO é dessa empresa. Eles fazem um IPO do offshore, que é controlado pela entidade chinesa. Então, o que eles vêm dizendo é o seguinte: os investidores, eles não têm ciência de que eles não têm propriedade da empresa chinesa. Eles estão entrando... comprando uma participação numa offshore, numa empresa, numa entidade de interesse variável. E qual é o risco disso? Alguns. Vou dar um exemplo aqui. Depois do IPO da Didi Global, que eu acho que é uma empresa tipo um Uber, né? É tipo um Uber. Os chineses proibiram a empresa e o Bedin foi embora. Rapaz, quando a mulher te liga, velho, você atende. Atende, entendeu? né? Fica a dica, cara. Atende. Não. Atende o telefone. Ele atendeu, ele falou assim, cara, tá acontecendo alguma coisa, desculpa, eu não posso agora, e tudo mais. Mas ele tá falando, não posso agora, eu tô numa transmissão ao vivo. O pessoal coloca no chat aí, alô Bedin, coloca a hashtag nos comentários, alô Bedin, tá bom? Para quem quiser receber uma chamada do Bedin aí, coloca a hashtag alô Bedin, tá? Eu vou chamar uma vinheta assim, quando ele voltar, ele já vai estar na tela. Vamos ver? 1, 2, 3 e... Voltamos, o Bedin está de novo aí, ele conseguiu fazer aí a manobra tecnológica que ele precisava, nessa hora lá em Florianópolis voa, telefone voador, nova tecnologia, vai ter inclusive NFT com telefones voadores, tá? Vai ser lançado ali pelo Bedin, ele vai literalmente lançar um telefone... Vamos lá, gente. A gente está falando das chinesas, Bedin. A gente está falando da Didi Global, que foi um IPO recente que teve na China, que teve nos Estados Unidos, de uma empresa chinesa. A Didi é um Uber, pelo que eu entendo, é uma empresa tipo um Uber. E logo em seguida, João Homem, os reguladores chineses proibiram a empresa de cadastrar novos clientes. Então você imagina, você vai lá, um IPO, Didi e tal, pô, deve ser legal e tal. Aí você entra no IPO dessa empresa, acho que Nasdaq que eles fizeram. Eu não lembro agora se foi NYSE ou Nasdaq, uma das duas. E aí vai os China lá e muda o negócio todo. Então, esse é um risco que sempre vai haver de investir numa empresa chinesa. Mas especialmente os Estados Unidos, a SEC está focando a atenção em deixar claro para o investidor no que eles estão fazendo. Você acha, Bedin, antes da gente falar do pacote dos 3 tri,
Você acha que isso é um movimento político, não no sentido da proteção do investidor, mas sim numa questão de vou tirar um pouco o acesso do dinheiro americano para esses caras? Com certeza. Assim, na minha opinião, nenhuma dúvida quanto a isso. Eu acho que assim a primeira iniciativa veio dos chineses, tá? Então, o que aconteceu com a Didi, né, na verdade, é o fim de um processo que se iniciou ano passado, quando houve o cancelamento no dia da abertura de capital da Ant, né, que era uma empresa do Jack Ma, que estava indo para um IPO, né, dos maiores da história ali, ele ia captar quase 300 bilhões de dólares, e que foi cancelado, tá? No dia anterior, tudo indica que ele fez um comentário aí anti-China e isso caiu mal lá para o Partido Comunista, mas eu acho que vai muito além disso, tá? Eu acho que o Partido Comunista Chinês ele começou a perceber que começou a existir uma concentração de poder, né, de capital, mas de poder também de tecnologia e poder sobre dados. Né, a gente sabe que, apesar da China ser um país que tem muito, o governo tem muito mais controle do que qualquer outro lugar sobre a sua sociedade e a sua economia, a sociedade chinesa ela passou por certas inovações tecnológicas, onde eles conseguem, né, até estar à frente aqui do Ocidente, principalmente questão de uso de aplicativos e pagamentos. Né, existe toda uma população chinesa que nunca se bancarizou e que foi direto para o aplicativo de pagamento do WeChat, por exemplo. E isso gerou uma preocupação muito grande. Então, acho que aquele início, ano passado, dessa perseguição aos grandes conglomerados chineses tem um caráter muito mais de busca de controle, tá, do que somente uma regulação do mercado de capitais. Então, o que aconteceu com a Didi fez a SEC ter que tomar posição, porque prejudicou muitos investidores, tá, que entraram naquele IPO. Então, no dia do IPO, a Didi teve um bom desempenho e depois realmente perdeu muito valor em bolsa e aquilo afetou aí muitos investidores, incluindo investidores norte-americanos. Então, acho que foi aquela deixa que permitiu agora também a SEC / governo norte-americano fazer o uso dessa questão também como uma arma aí geopolítica. Até porque a gente sabe que o mercado de capitais chinês está se desenvolvendo, mas ainda assim o mercado ocidental é muito importante para as empresas chinesas que buscam se alavancar. Né? Eu acho que o case da Ant, tá, bom, e outra coisa, o mercado de Hong Kong, que era uma alternativa a Nova York para as empresas chinesas, não tem mais o apelo de outrora. Né? Depois da mudança na lei de segurança de Hong Kong, o status privilegiado que Hong Kong tinha perante economias ocidentais, muita coisa acabou, né, deixando de ser válida. Então, aquela visão de Hong Kong como um portal da China para o mundo está sendo realmente assim questionado. Então, Hong Kong não ser mais o que era e agora, quem sabe, as bolsas americanas dificultarem o acesso aí para as empresas chinesas é um problema para o desenvolvimento aí, né, vamos lá, de grandes conglomerados chineses que tem que lidar com o fato, né, a porta se fechando dos mercados de capitais no Ocidente e com o outro a perseguição por parte do governo chinês do controle, né, do acesso aos dados que são manipulados por essas empresas e ao poder econômico que elas concentram. Um exemplo só que eu digo aqui, imagina realmente um Jack Ma com 300 bilhões de dólares e de repente ele decide virar um dissidente do regime chinês, né? Ele vai lá, se isola em Oslo, na Noruega, e decide lutar contra o Partido Comunista. Ele sem dúvida se tornaria uma grande dor de cabeça para Pequim, tá? Então, eu acho que eu já tinha comentado da última vez, a China está passando por uma pressão muito grande, esse discurso de igualdade é um discurso que vem para contrabalancear o fato de que a China não vai conseguir mais manter o nível de 6% de crescimento que ela conseguiu nos últimos 30 anos, isso deve cair para 2, 3%, e 2, 3% já é um nível de crescimento que já não sustenta uma prosperidade para todos, mas sim para alguns, e isso traz realmente agito social. Então, a SEC se mover agora para evitar que esse tipo de estrutura seja utilizada, eu acho que ela está cumprindo seu papel, mas tem sim um viés geopolítico. Agora, não podemos esquecer também que ela está cumprindo seu papel porque no Didi muita gente foi prejudicada e foi prejudicada até o que eles estão pedindo e exigindo, né, para que exista o acesso ao mercado norte-americano, é que os disclaimers de risco fiquem cada vez mais claros, porque no prospecto dessas empresas que usaram esse artifício, Garuf, não constava todo esse desenho estrutural que elas estavam utilizando e realmente dava a impressão de que eu estava comprando shares da empresa constituída na China e não essa offshore
que na sua maioria ficava em Cayman. Porque, vamos lá, o investidor sabe que é uma empresa chinesa, mas não é todo investidor que sabe o que é investir também numa empresa chinesa. Muitas vezes os investidores, especialmente IPOs e tudo mais, eu lembro do meu ex-sócio lá, John, ele tinha um broker dele que dava sugestões de IPO. Pô, meu sócio acho que até hoje tá no IPO do Facebook até hoje. Mas assim, tinha algum IPO interessante, ele punha algum dinheiro. Então muitos investidores americanos, ou mom and daddy savings, que muitos americanos têm ações, porque senão estão lascados, o cara não sabe o que está se metendo, né? De longe de saber onde está se metendo. Eu imagino que a SEC queria colocar assim, cuidado, é uma empresa chinesa. Se eles pudessem, eles colocavam isso, avise que é uma empresa chinesa, mas deixar mais claro dos riscos, né? Você tem uma regulamentação autoritária, eu não vou nem falar se é esquerda ou de direita, é uma regulamentação autoritária, que quando é autoritário pode ser direita, esquerda, para cima, para baixo, 3D, pro fundo, é uma merda. O autoritarismo é uma merda, não tem jeito. Então, interessante isso, interessante essa movimentação aí, a ver o que vai acontecer agora. No fim, vai acabar tendo um pouco mais de exigências, vai sobrar um pouco mais de espaço para os IPOs, os IPOs das empresas americanas mesmo, né? Que tem acontecido aí, eu vejo dia sim tem acontecido algum IPO, né? E um outro assunto interessante aqui para a gente trazer são os 3,5 trilhões. Peraí, deixa eu dar meu comentário sobre a sim, China. por favor, seu comentário. O IPO chinês aí, é o China Lisk. Uau, China Lisk. Que é isso? Mandarim? É o China Lisk. É o jeito tipo, be careful with China Lisk. China Lisk, ok, agora eu entendi. Be careful with China Lisk. É isso, tá certo. Pronto, esse foi meu comentário. Ai, eu achei que você ia falar China Inbox. Mas, não foi. O 3,5 trilhões é um pacote que estão chamando até de quase um New Deal pelos democratas, é um pacote para impulsionar a economia americana, que conseguiram costurar uma aprovação antes do tal do pacote de 1 tri, que é um pacote bipartidário. Eu saquei, pelo que eu li, eu falei assim, boa sacada dos democratas. Se eles não tivessem feito isso, eles não iam pegar essa... Porque se eles deixassem o pacote bipartidário passar na frente, eles deram uma costurada nos republicanos para conseguir aprovar esse pacote, né, Bedinho? Olha, realmente o Schumer e a Pelosi são experientes no que tange aí a questão política e Washington. Foi uma jogada de mestre essa de falar para os republicanos que eles só iam ir para a própria base democrata, né, que não é assim tão concisa, existem vários vieses dentro do Partido Democrata, e os moderados eram aqueles que estavam protestando mais, né, e dizendo que não iam votar o pacote de infraestrutura se não passasse primeiro esse pacote, que é um pacote com viés social, né? Então, ainda assim não passou já pelas aprovações até então. A gente tem o limite do orçamento norte-americano agora em setembro que entra na pauta. A gente sabe como é que funciona os Estados Unidos, apesar do limite, né? O Treasury não vai dar default, é só uma questão às vezes de o quão tempo vai ficar em suspenso ali os serviços federais até eles entrarem no acordo de o quanto expandir esse limite. Esses pacotes eles estão, né, ligados diretamente a essa expansão do limite para de fato começar a entrar aí em vigor. Eu acho assim que, né, os democratas, lógico, estão fazendo propaganda também quando tentam comparar com o New Deal ou o Great Society. New Deal foi aquele programa no pós-crise de 29, né, do Roosevelt, e é um programa que, assim, era interessante. Já existia a Guerra Fria, mas se tu vê o que foi feito no pós-crise de 29, meu Deus, dá muito fácil para chamar o Roosevelt de comunista, tá? Porque ele criou várias agências reguladoras, ele aumentou a presença do Estado norte-americano assim, de forma Criou o salário mínimo, né? Foi ele que criou o salário mínimo, políticas sociais, políticas de amparo aos trabalhadores. Quase um Getúlio Vargas americano. Bom, o nosso Getúlio, ele teve em quem se inspirar, né? Talvez ele tinha também coisas suas, mas muito ele olhou para Washington e buscou fazer igual. Então, e depois tem o Great Society, que já foi uma política também ampla, já nos anos 60, que buscava também atenuar desigualdades.
Eu acho que não cabe aqui ficar comparando programas. Assim, uma coisa é verdade, é um programa que não se via há muito tempo. Né, o próprio, se a gente for ver, todos o equivalente mais recente foi o Obamacare, em termos de alcance, né, e então eu acho que assim, é um programa que é muito bem-vindo, porque a gente sabe que o Estado Social norte-americano ele é mínimo, né, a gente já teve a oportunidade aqui de falar sobre, né, vamos lá, a sociedade norte-americana, lá é um capitalismo de fato selvagem, né, quem não se dá bem vai ter que se virar por conta própria, né, vai ter vouchers, mas assim, não vai conseguir viver numa condição decente, mínima de vida, e isso vem para trazer amparo, e assim, lógico, é a típica pauta que desagrada republicanos, então os democratas sabiam que eles precisavam estar eles todos juntos para conseguir passar, vão passar com o voto de Minerva da Kamala Harris, né, no Senado, onde eles precisam dela ali para broker o deal ali. E assim, Garuf, eu acho que, embora os republicanos não sejam a favor, porque né, agora que eles não são o atual regime, eles estão finalmente prezando pela disciplina fiscal, né? No regime do Donald Trump, a coisa extrapolou o fiscal e eles estavam por trás apoiando. Então, eles estão só, né, dizendo que eles não apoiam porque eles sabem que realmente vai trazer uma pressão fiscal gigantesca. A grande questão é como eles vão financiar todo esse investimento. Os democratas, obviamente, no que tange propaganda, muito falam em taxar os ricos, as corporações, os grandes conglomerados, mas a verdade é que vai ter emissão de nova dívida, tá? Então, assim, a gente precisa sempre tentar buscar umas 3, 4 fontes de informação, pessoal, porque a maioria das fontes só repassam assim a headline, um pouco sem muita profundidade, mas quando a gente olha mais para dentro, a gente percebe que até assim, né, a gente pondera, né, vamos dizer assim, porque obviamente é desconfortável saber que metade desses 3,5 trilhões vão vir através de emissão de dívida, né, se eu sou uma pessoa pró-disciplina fiscal, e a gente percebe também como os democratas, como os republicanos, como qualquer outro partido político, faz politicagem e também faz propaganda, e muitas vezes não deixa claro ali alguns detalhes que poderiam fazer muita gente reavaliar a sua visão aí de determinadas políticas de governo. Uma coisa, no entanto, Garuf, até só para fechar aqui, cara, lá eles brigam, eles passam coisas com consenso bipartidário, sem consenso bipartidário, mas eles estão fazendo política de governo. Goste, não goste, é boa, não é boa, é grande, não é grande, o governo está se mexendo e políticas que realmente, né, vão estar atuando sobre a economia e a sociedade estão sendo aprovadas, e não é à toa que a gente vê os Estados Unidos aí numa situação que hoje né, é muito diferente daquela de um ano atrás, onde né, eles conseguindo controlar bem os próximos passos que vão dar em termos de política monetária e política fiscal, eles se posicionam bem para voltar a crescer de forma sustentável nos próximos anos. Puxa, Vidinho, olha, para mim a política é tudo igual no mundo inteiro. Eu vou sentar na trolha, então vou dar meu jeito aqui de e aí ferre-se ideologia, ferre-se ideal, ferre-se tudo, cara, entendeu? Eu tenho que enfiar dinheiro? Não, eu sou a favor de políticas fiscais bem apertadinhas, mas aí sentou na minha mão, ó, a encrenca. Aí eu tenho que dar uma... Então, para mim, política só é uma palavra que define política: flexibilidade. E ser do contra na política é muito bom. Cara, você quer ficar tranquilo? Seja oposição. Você também não tem acesso a nada. Você não tem acesso a dinheiro, a nada. Mas, cara, você pode falar à vontade. É que nem reunião de condomínio. Quem se ferra é o síndico. Entendeu? E é isso aí. Então, em qualquer lugar, né, velho? Em qualquer coisa, em qualquer lugar, quando o seu não tá na reta, fica fácil se apontar dedo e falar e ser oposição, igual você falou. Né? Mas a partir do momento que o seu tá na reta, aí o buraco é bem mais embaixo, o jogo é outro, tudo muda. E foda-se tudo que você falou enquanto você era oposição. Sabe, é bem isso. E falando aí um pouco ainda sobre Estados Unidos, cara, a gente já passa para a próxima sessão, mas tem que falar também um pouquinho sobre a curva lá do Covid, né? Eu vi um gráfico na CNBC que eu fiquei bem, cara, assustado,
né? Do final de julho para cá, cara, vem aumentando tudo de novo, vem aumentando a quantidade de casos e aumentando também o número de mortes, né? Isso é muito ruim, porque eles abriram tudo lá, né? E o negócio começou a acontecer. Agora o Brasil tá falando em abrir tudo, né? E aí, cara, como é que vai ser aqui? É uma coisa para ficar atento aí também. Eu me preocupei bastante, inclusive, com notícia recente que eu li, que fizeram agora testes recentes com a Coronavac, com 2 doses para idosos, bem idosos, chega a 30%, 35% de efetividade. É complicado. Mas é porque é o Coronavac, é porque é o chinês, o Pfizer, que é bom. Não. Velho, não vou. Só vão descobrir esse troço. Velho, é complicado esse negócio de Covid, velho. Nossa senhora, isso é complicado, bicho. E como o João comentou, né? Eles tentaram abrir tudo e agora estão tendo a consequência dessa tentativa antecipada em muitos lugares que podiam ter evitado, e a resistência de quase 30% da população em tomar a vacina, né? Não é à toa que agora existe aí uma campanha muito grande nos Estados Unidos por parte das empresas de forçar a vacinação, porque o problema não vai se resolver enquanto, né, nos Estados Unidos houverem bolsões de população com baixo índice de vacinação. Inclusive, depois que a Pfizer homologou a dela lá, no FDA, né, aprovou, muitas empresas usaram isso para forçar a vacinação. Várias empresas estão usando isso para exigir. Tem empresas cobrando multas diárias de funcionários se não tomar a vacina. Cara, fato a vacina vai ajudar muito. Eu, obviamente, sou pró. É um risco-retorno. A vacina vai ajudar muito a reduzir isso. Outra crença que eu tenho: todo mundo é pela Covid. Todo mundo vai contrair. Todos, 100% das pessoas vão. Fato vai fazer isso aqui no Brasil. Vai a empresa ter que obrigar cara a tomar vacina, que não sei o que. Vai fazer isso aqui, velho. Meu Deus do céu, você tá muito ferrado. Porque lá tem essa... O Bedin falou que os Estados Unidos é estado mínimo, tem gente que vai brigar com você, vai falar, você não sabe que é estado mínimo, lá eles têm escola pública, lá eles têm sei lá o quê. Mas tudo bem, gente, calma, não pega nos detalhes, tá? Esse pessoal no chat é complicado, viu? Você sabe que essa questão do Covid veio para ficar, mais uma categoria de gripe, é o que eu acredito, não vai sumir. A gente vai ficar com vacinas cada vez melhores, e cada vez eu acho que as variantes vão começar a se adaptar talvez mais a gente, para que elas... A Delta mesmo, ela passa 300 vezes mais, parece que a outra. Você não precisa nem espirrar. A outra você não precisa espirrar, tá com uma coriza, meio remelento, que nem aquelas crianças remelentas. Agora não. Agora o negócio passa, se bobear, passa por dentro da máscara. Calma, não sou anti-máscara, eu uso máscara, tá bom? Eu também uso máscara. Mas, sei lá, veio para ficar esse negócio, né, gente? Vai se tornar uma doença sazonal, né? O problema é mais a mortalidade e as hospitalizações aí que geram tanta preocupação. Vamos ter que monitorar. Eu estava conversando com o João outro dia aqui. Eu monitoro muito a curva de pessoas que pegam com pessoas que morrem. Porque vai mais gente pegar. Mas a gente tem que ver a eficiência da vacina em cada vez menos pessoas morrerem. É isso que a gente esperaria, né, João? Quebrou? Não, minha moeda da sorte caiu no chão. Agora, vamos lá, enquanto o João pega a moeda da sorte dele, e deu pra gente ver ali um gráfico maravilhoso ali, obra de arte. Falando de moedas, então vamos para moedas criptográficas? Vamos lá. Não, falando de moeda que existe. Nossa. Olha só, já cutucou a onça, já. Vamos falar então, vamos aqui no nosso Crypto Corner, e eu decidi trazer esse assunto para deixar, quem sabe, para quem é um pouco mais, talvez que não esteja a par das coisas, para entender. Tá? O Novo Egito está no Brasil. Na semana passada, foi preso e tudo mais, o dono da tal da Gas Bitcoins Investments, lá em Cabo Frio, tá? Foi apreendido, Cabo Frio, no Rio de Janeiro,
Rio de Janeiro, Cabo Frio. Região dos Lagos, tá? Um abraço para a galera lá, tenho família lá no Búzios. Parece que foi a maior apreensão de bitcoins que a polícia já fez. Eles conseguiram apreender nessa operação toda em São Paulo, Rio de Janeiro, etc. Mais de 500 bitcoins. Tá, 150 milhões de reais em bitcoins. Foi a maior da Polícia Federal em cripto. Foi a maior da Polícia Federal em cripto, né, João? E assim, gente, eu coloquei essa pauta aqui na cripto, porque a gente está até conversando sobre isso aqui antes de entrar no ar. Eu vou fazer, inclusive, você que está aí, aguarde uma série especial que eu vou fazer de 3 vídeos sobre pirâmide financeira. Não perca. Porque pirâmide financeira não tem absolutamente nada a ver com o objeto que a pirâmide oferece. Tá? De selos, a Herbalife... Não, calma, Herbalife não. De selos, não sei. De selo... começou com selo, passou por investimentos na Bolsa de Valores, Forex já teve a época de pirâmide, e o Forex, como mal falado aqui, o maior mercado do mundo é Forex. O maior mercado, o euro-dólar sozinho engole a NYSE, a Nasdaq, CME, todo mundo e põe no bolso e dá um troco ainda. Só o euro-dólar. Então, assim, virou também, era febre do Forex e tal, por quê? Pirâmide que usa o Forex como objeto de interesse. Então, tudo que é hype é objeto de interesse. Eu lembro, minha família lá no passado investiu dinheiro da minha mãe no Fazendas Reunidas Boi Gordo. Só que a minha mãe meu avô tirou o dinheiro, acho que alguns meses antes de quebrar. Porque não tinha nem boi, e os boi que tinha tudo magro. Não tinha boi gordo nenhum, entendeu? Então, assim, vão achar algo, agora o negócio é criar EMAs, fazenda de sei lá o quê. Lembra essas os coisas? avestruz, né? Avestruz. Agora vamos ver se é o avestruz, invista aqui para avestruz e tal. Então, gente, vamos separar a questão de cripto da questão de pirâmide. Eu não vou me aprofundar no que é uma pirâmide, vai ter uma série de vídeos especial sobre pirâmide financeira, tá bom? Não abracem, gente. Cuidado só para não abraçar um herói aí na vida de vocês que pode morrer de overdose no fim, tá? Coloquei, inclusive, outro dia um post no meu Instagram perguntando o que você faria, jovem seguidor meu, se você soubesse que é uma pirâmide, mas você tivesse garantia que você tirasse seu dinheiro. Se você soubesse que você não ia perder seu dinheiro. A maioria das pessoas, obviamente, respondeu positivamente, como eu esperava. Graças a Deus, meus seguidores, a grande maioria respondeu positivamente. Alguns foram defender um caso ou outro, que nesse caso de Cabo Frio. E há uma grande comoção, Bedin. É engraçado isso, até parentes meus. Há uma grande comoção porque esses caras geralmente fazem um bem muito grande para a comunidade que está em volta deles. Eles pegam uma proteção da comunidade. Normalmente eles são bem carismáticos, né? E pintam aquele fazer o bem, né? Exato. A gente vê, inclusive, líderes religiosos e tudo mais nesse meio aí, né? Então é complicado. Realmente vai ter muita gente para defender, vai ter muita gente para falar que conseguiu. Talvez a pessoa entrou ali numa fase que a pirâmide ainda estava ali, né, distribuindo alguma coisa, que é aquele peixe que eles oferecem, né, tipo, você entrou com menos dinheiro que você está duvidando, né, você está meio assim desconfiado, aí você vai lá, coloca lá R$100, né, aí R$100 volta 200, você fala, eita caraca, velho, vou colocar mais essa porra aqui. E aí você começa a colocar e você deixa lá para o negócio ser reinvestido e render mais ainda, né, e vai, velho, e vai, e aí quando você tomar uma porrada, vai ser uma baita de uma porrada. Enfim, é foda, porque eu, apesar da galera me ver como meio que hater de cripto, né? O que é até legal, mas é foda esse negócio, cara, porque cada vez eles pegam alguma coisa que às vezes exista, né? Como é o caso de Forex, cripto, day trade também já fizeram em cima disso, né? Então, cara, pega aquilo ali e aí, bicho, cara, fode o nome do negócio, fode ali o mercado ou a classe de ativo que eles estão pegando ali para falar, porque cometeram um crime em cima daquilo, né? E é incrível, o que eu acho mais incrível de tudo é que para qualquer pessoa do mercado financeiro é nítido quando é pirâmide.
Qualquer pessoa do mercado financeiro. Eu não exijo que as pessoas comuns, que não tenham conhecimento de finanças e tudo mais, tenham que saber isso. Eu não estou pedindo isso, tá? Mas, cara, se nós que estamos no mercado financeiro, a gente bate o olho e já sabe, por que ninguém faz nada? Por que nenhuma autoridade faz nada, velho? Sabe? Na boa, cara, porque é tão nítido, velho. É tão nítido, bicho. Você bate o olho e você, o que é isso aqui, velho? Não, nesse caso da Gás lá, eu fiz algumas pesquisas. E algumas notícias disseram o seguinte: eu tenho que tudo ser confirmado. Foi pelas investigações detectado que o dono não fazia investimentos em criptomoeda. Oh! Surpresa? Nossa. Surpresa. E aí, tem gente que ainda defende. Então, é capaz, gente, de vocês irem lá para Colômbia. Espero que é Colômbia. É, Colômbia. É capaz de vocês irem para Colômbia e acharem lá em Medellín gente que ainda ama o Escobar. Tá? Por quê? Porque eu, quando era criança, ele construiu o campo de futebol, ele construiu a escola aqui que a gente estudou. Beleza, ainda bem que ele fez alguma coisa com aquele dinheiro todo que ele enterrava na tudo que era canto. Então, que bom, dentre as coisas ruins, que esse cara ainda fez alguma coisa na comunidade que fez. Mas não endeusa, não. Fica na tua. Você quer polêmica? Você quer polêmica? Vai. Ué, vai em qualquer lugar aí, qualquer lojinha aí, que você vai ver camisa com o rosto do Che Guevara ali, ó. Eita caralho, velho. Mas é verdade. Agora você ferrou tudo, velho. Eu não tô falando que Che Guevara é piramideiro, velho. Aliás, é piramidava corpos, né? Mas não, eu não tô falando nada disso. É mentira. Enfim, já era. Já foi. É bom, mas é um ótimo exemplo, tá, João? Ali se vendeu toda uma imagem de um guerreiro, de um lutador por liberdades e o que é mais interessante, às vezes ele é até utilizado muito aí por pessoas que defendem várias pautas que o próprio Che Guevara condenava, né? Ele era anti-gay, ele foi fazer guerrilha na África lá de forma quase que mercenária. O cara que era tão adorado teve que sair de Cuba, né, cara? Então, o lugar que ele conquistou junto com o Fidel, seu irmão de armas ali, ele acabou, né? Essa história de que ele foi atrás de novas guerrilhas, novas causas, na verdade, esconde que ele se desentendeu com o Fidel e acabou tendo que sair de lá, né? E lembrar que a estratégia de você ajudar a comunidade, gente, o pessoal de Cabo Frio e região, adoro a região, tenho parente aí. Cara, essa estratégia é estratégia veia. Por quê? Eu começo a fazer bastante eventos e coisas legais, ainda mais com a pandemia, tava todo o comércio roiado lá, João, todo comércio lascado. Faço ali um negócio, cara, quem é esse cara, esse benfeitor maravilhoso que veio nos salvar? Cara, milionário, o cara é o rei do Bitcoin, o cara manja demais, ele ganha muito dinheiro. Tem chance de eu colocar algum lá, meu negócio tá tão mal, e foi assim que o cara se construiu, tanto que estão chamando a região lá de um novo Egito. E foi assim que o cara se construiu. E tem gente, que tá falando, eu recebi todo o meu dinheiro, eu tô há 2 anos recebendo. Pelo amor de Jesus, o Bernie Madoff ficou 20 anos pagando todo mundo, meu. E se não fosse a crise de 2008, estaria até hoje. Se não fosse a crise de 2008, estava até hoje. Por quê? Porque ele conseguia retroalimentar a máquina dele de maneira... Ele foi o rei da pirâmide. Não tem Ponzi, não tem ninguém. O maior do mundo é ele. Cara, ele conseguiu retroalimentar aquilo de maneira maravilhosa. Entendeu? Mas é aquele negócio, você vai ter que abordar isso nos seus vídeos, garoto. Tá nesse trilho de vídeo seu aí. Mas é aquele negócio, velho. Quanto maior credibilidade o cara tem, quanto mais gente ele vai abraçando, quanto mais fiéis ele tem em torno dele, mais dura a pirâmide. Sabe? Exato. Mais tempo dura. Quem queria desconfiar do Madoff, né, cara? O cara tinha credibilidade, bicho, sem limites, cara, no mundo inteiro, tá louco. Porque ele pegou dinheiro institucional, né? Que é sempre difícil de conseguir. Banco, HSBC, bancões dando dinheiro para que isso? O cara é demais, de errado. Mas tudo bem, gente, vai ter uma série de vídeos esta semana que a gente vai desenhar para você conseguir detectar. Literalmente. A gente vai desenhar literalmente para você conseguir detectar de longe o cheiro de uma pirâmide financeira, não só em bolsa de valores, em qualquer coisa, para você de longe
sentir o E cheiro. não só detectar. Eu acho que pra galera que assiste a gente aqui, eu acho que é bem claro, tá? Mas para passar do familiar ali que tá se metendo em furada, pro amigo, né? Que vira e mexe a gente recebe mensagem assim, né? Olha, velho, aqui 8% ao mês, caramba, cara. E aí, o que você acha, João? Eu falo, cara, corre, velho. É isso. E para a gente seguir, então, agora, tá, os highlights para o encerramento do nosso Money and Markets, interessantes. 2 assuntos que eu trago para a mesa aqui para nós, o Tesouro Afegão e a internet russa. O Tesouro, antes de falar do Tesouro Afegão, que vai ter coisa política, eu vou fazer um comentário sobre a internet russa. Os 2 casos têm bastante interesse aí, tá? Caiu a moeda do João, a riqueza dele. Não é a criptomoeda, é a metal coin. Real coin, ele vai falar que é real coin, que é outra, sei lá o que é coin. Não, já que é highlights, deixa eu falar então. Essa moeda aqui, ó, teve um dia, era aniversário da SST, quando era quando era no lugar que a gente fazia festa, ainda, né, quando podia, antes da pandemia, aí teve um cara do SST que pegou e trouxe para mim, que é a moeda de 1979, né, o ano que eu nasci. E aí, desde então, ela tem ficado onde eu opero. Né? Então, foi presente do SST. Que bom. Bom. Essa aí, ela é melhor do que a cachaça aqui. Porque a cachaça sempre vai ter 40 anos e você sempre vai estar mais velho. Essa moeda não, ela segue você na idade. Parceirona. Exato. Essa moeda é parceira. Internet russa. Já não é uma notícia tão recente, mas vem se desenrolando, tá? Ao longo das últimas semanas e meses. E vale a pena eu explicar um pouco isso para vocês, tá? A Rússia, só para a gente criar um contexto aqui. A Rússia, a internet no mundo, ela começou nos Estados Unidos. E como ela começou nos Estados Unidos, caramba, que bonito quando fica aberto minha câmera. Olha, dá para ver ali SSTA, dá para ver um monte de coisa, muito bonito. A Lúcia ali, ó. Oi, Lúcia. A Lúcia, tudo bom? Tá ali trabalhando, tá. Aqui o nosso fuso horário é diferente, tipo, já é 7 tanto da noite, mas ali tá de dia ainda, é tipo deserto. Quando começou a internet, ali nos Estados Unidos, tudo que eram os servidores que começaram a ser espalhados no mundo tinham como cerne ali, como ponto central os Estados Unidos, principalmente em algo que chama-se DNS. O DNS são servidores que transformam um endereço web, www, num IP. O IP é sim o endereço que está o servidor. Então quem faz isso é o DNS. Os principais DNS e o centro nervoso da transformação de nomes na internet está nos Estados Unidos até hoje. Inclusive tem uma grande batalha aí, Bedin, na questão dos cabos submarinos. Tá? Então eu não sei se você aí na audiência ou o João também sabe. A internet mundial, ela está toda conectada por cabos de fibra ótica submarinos. Tá? O grande polo é os Estados Unidos, mas aqui do Brasil sobe pelo Caribe para os Estados Unidos, vai para a Europa, vai para a África. Inclusive, por exemplo, Nova Zelândia tem um cabo só. Quebrou aquele cabo, acabou. A Nova Zelândia desconectou do mundo. Ela não tem nenhum backup, né? A Nova Zelândia não tem estagiário, não, né? Eu não acho que não. É verdade, boa. Essa foi boa, João. E aí, o que acontece? Vira e mexe, esses cabos quebram. E tem que ser feita uma manutenção submarina, é um negócio muito louco. Tem que fazer essa manutenção. Só que tem um bolote de cabo enorme que cruzam os continentes. Os Estados Unidos começou recentemente a observar que submarinos russos estavam fazendo passeios pelo mundo em cima dos cabos. Submarinos. Indo em cima dos cabos. Porque a Guerra Fria hoje, 2.0, a Guerra Fria do futuro, é a guerra tecnológica. Eles passeando pelos cabos. E começou, João, um movimento paralelo que é o seguinte: a Rússia decidiu criar a nova internet, a internet russa. O que é a internet russa? Todos esses servidores DNS, essas coisas que convertem nomes, tudo mais, ter lá dentro. E ele ter a capacidade de desconectar do mundo
e ter a rede dele toda funcionando, porque hoje eles têm uma grande dependência dos Estados Unidos. Todo mundo que usa a internet tem uma grande dependência dos Estados Unidos. Isso é uma coisa que poucas pessoas percebem. Mas os Estados Unidos é o dono da internet. A internet depende muito dos Estados Unidos para funcionar. Então a Rússia começou a fazer ali um cercadinho, eles já conseguem se desconectar, e tem esses passeios de submarino. Então, eu trouxe essa pauta para comentário, porque uma coisa que a gente vai ter que observar ao longo do tempo é o que pode acontecer com essa cyber guerra fria em relação... A China mesmo já fecha muita coisa em relação à internet, e tem uma internet praticamente dela. Eu não sei se a China já tem essa capacidade de desplugar do mundo, mas se não tem, deve estar preparando, ou já deve estar preparado. A Rússia vem nesse cerne também. E eu acho que conecta muito com o assunto, inclusive, do Afeganistão, porque a gente estava falando do 1 tri, né? Eu coloquei, inclusive, uma postagem semana passada sobre isso. $1 trilhão na campanha do Afeganistão para voltar para onde estava. 20 anos, 1 tri depois, e tudo voltou para onde estava, né? Por que eu coloco $1 trilhão num lugar, né? E aí eu estava lendo justamente sobre o Tesouro Afegão, tem uma reserva de lítio enorme, a Rússia tentou, na época lá de controle no Afeganistão, tentou pensar em explorar, não deu tempo, aí veio tal, aí veio Estados Unidos, aí vem a OTAN, aí vem sei lá quem, mas tem um grande tesouro mineral ali, né, Bedin? E esse jogo de interesses entre essas grandes potências, naquela região, na região de petróleo, que um dia vai ter fim, né? No dia que o petróleo não for tão fundamental para a economia primária, com outras fontes de energia, vai mudar bastante o contexto das coisas, né? Mas hoje ainda é, né? O que você vê? Que leitura você tem, Bedin, sobre essa questão política dessas grandes potências? Você vê que elas estão se fechando, né? E tem ali essa briguinha de sempre em algumas regiões, principalmente ali o meio asiático, o Oriente, essas coisas. Qual que é a sua leitura disso, hein? Bom, assim, primeiro aquela região ali onde se encontra o Afeganistão, uma região que é disputada há milênios, né? Então, muitas vezes a gente está só olhando para a história recente e a gente não leva em consideração que aquilo é uma coisa milenar. Eu acho assim, primeiro do Afeganistão, né? Semana passada a gente viu aquela situação de explosão de bomba no aeroporto que acabou matando até civis norte-americanos. E até daí aquilo fez emergir a notícia de que, na verdade, não foi o Talibã que explodiu, foi um grupo que é mais extremo que o Talibã, porque eles acham o Talibã muito, assim, liberal, né? Então imagina como é que deve ser esse grupo. Dizem aí as notícias que eu vi que eles eram, né? Tem links aí com um grupo que foi desfeito na época no Afeganistão, que estava ligado à Al-Qaeda. E assim, eu acho que na verdade esse 1 trilhão é típico aquele investimento que ninguém precisa saber no que foi, né? Fica todo mundo achando que a gente saiu derrotado daqui, mas alguma coisa eles tiraram de lá, tá? Talvez ou eles tiraram de lá ou eles deixaram lá, né? Para depois no futuro ter né, alguma coisa servindo eles a partir de lá, até porque como foi feita essa retirada e o dinheiro investido e 20 anos depois, né, tudo voltar a estaca zero, eu acho que não foi por acaso, tá? Eu acho que o sair de lá e botar o Talibã no poder foi premeditado. E já nesse contexto de geopolítica, né, até diria 3.0, né, que agora tudo que é século XXI é 3.0, assim, eu acho que o Putin e o Xi Jinping, como se encontram em situações similares, né, de estarem à frente aí de regimes autoritários e que sabem que, né, a única chance de se manter vivo é se manter no poder, eu acho que eles andam trocando figurinha, né, de certo o Putin está passando um pouco de inteligência sobre a Crimeia, né, sabendo que o Xi em algum momento pretende, né, invadir Taiwan, e vice-versa, né, eu acho que a gente sabe que a China ela sempre trabalhou essa parte de rede, né, de comunicações de uma forma fechada. O Garuf vai entender melhor, mas tem, né, a história de que eles têm os IPS dentro da China e não né, só se conectam com essa rede global para aquilo que eles acham pertinente. A Rússia já não, né, a história deles é uma história de trabalhar na internet livre, até pouco tempo atrás, quando o Putin, né, entendeu que, opa, peraí, né, na medida que eu tenho vários dissidentes e uma oposição, vamos lá, a internet se torna um inimigo. Então ele começou a criar uma rede própria,
até ele percebeu aí, na medida que ele foi vendo que ele queria ficar no poder até o resto dos dias dele, que ele precisava se preparar, né, para lidar com opositores que vão aumentar ao longo do tempo. Então, ele correu primeiro, assim, uma coisa que a gente tem que dar o crédito à Rússia. A Rússia tomou um embargo, tá, dos países ocidentais, e embargos nem um pouco amigáveis, tá, depois da anexação da Crimeia, e lógico, né, dentro de uma dinâmica da economia global que beneficiou aí, né, suas matérias-primas, conseguiu, né, aguentar todas essas sanções, mudou bastante aí toda a sua política. A internet, eu acho que é só mais uma medida dentro desse pacote mais amplo, onde eles venderam todos os treasuries que eles tinham, compraram ouro, começaram a fazer, né, conversão de moeda direta com o yuan chinês, e aceitar pagamentos em outras moedas para não depender mais do dólar. E eu acho que essa movimentação aí da criação de uma rede própria é o mesmo que a China, muito esperta, já fez lá atrás, é manter o controle sobre aquilo que circula dentro do seu país. Não deixa de ser também uma medida de segurança cibernética, tá? Apesar de que, para mim, está claro que né, os principais objetivos são objetivos políticos, também não deixa de ser importante se a gente for ver dentro de um contexto de segurança cibernética. Basta a gente olhar para trás e ver aí né, as situações de hack que aconteceram esse ano. Vamos pegar aquela da Colonial Pipeline, né? Então, todo um duto que alimenta a costa leste americana ali, que, né, viu aí toda essa sua infraestrutura de tecnologia capturada por hackers, né? Teve que pagar lá o ransom, né? Que esqueci lá, a fiança, né? Nem sei se é fiança o termo certo, mas pagou lá o resgate, pagou o resgate lá para conseguir recuperar o acesso aos seus sistemas digitais. Então, eu acho que está claro que existe aí um propósito político, mas também existe um propósito estratégico. E uma coisa que o Putin ele tem sido muito competente, ele pegou uma Rússia em frangalhos, tá? Com um aparato de tecnologia que 85% se encontrava obsoleto, e hoje em dia 90%, né, da tecnologia, principalmente militar russa, é de terceira geração, tá? Então, ele conseguiu botar a Rússia de volta no plano global como uma potência tecnológica, e eles têm dois elementos que eles, né, dominam muito bem, que eles resgataram dos tempos da União Soviética, que é não só, né, o desenvolvimento de tecnologia própria, né, de inovação, sem depender aí de agentes externos, e a renovação da máquina de propaganda deles, né, que tem permitido eles agirem de forma cibernética. Bom, a eleição em 2016, 2016 eles fizeram a festa, tá? Eles passaram o Brexit no Reino Unido e botaram o Trump no poder, tá? Eu acho que isso aí eles demonstram muito bem que se é para falar de tecnologia e de propaganda cibernética, eles dão aula, né? Não é para qualquer um fazer o que eles fizeram. Os russos mandam muito bem nessa parte tecnológica. Eu tô sabendo, o Bedin falou aí da questão, né? Conseguiram eleger o Trump e passar o Brexit lá. Eu tô sabendo que eles estão, inclusive, contratando agora um youtuber brasileiro aqui para poder juntar na equipe lá e tal. Um cara fica comprando as coisas com trade e tudo. O cara é bom também, velho. É bom em fazer a cabeça dos outros. Bom, eu quero com essa aí deixar, né, é uma coisa interessante só de mencionar para a gente encerrar, que os russos, eles têm historicamente um grande conhecimento de tecnologia. Eles fizeram muitas vezes muito com pouco recurso, muito menos recurso tecnológico que os Estados Unidos. Foram lá e fizeram o Buran lá, que era igual o ônibus espacial, copiaram o Concorde na surdina e fizeram o Concordski, que era o avião deles. O pessoal da aviação chama de Concordski, né? Não voou nada, voou 2 voos e não dava mais, já pegou fogo e dá uma desgraça. Mas eles são esforçados, viu? O povinho esforçado, tá? Eu, inclusive. E lembrando, Garuf, que até hoje os russos estão entalados com os Estados Unidos, naquela questão lá que os Estados Unidos fez lá aquela produção hollywoodiana, né, para fingir que chegaram na Lua e tudo, e os russos não tinham Hollywood lá para poder ter chegado na Lua também.
Tá? Bom, vamos terminar dessa forma, que imagina, velho, todo mundo falando que as teorias da conspiração... Até porque a Terra é plana, então não tem como ter chegado em lugar. Muito bem, gente, deixamos essa aí para vocês. Tá um oferecimento de Kaspersky, eu uso Kaspersky de antivírus, porque é o seguinte, se foi o russo que fez, bicho, é bom, entendeu? O russo fez antivírus, os bichos são bons no negócio, tá? Bedim, um grande abraço para você, obrigado mais uma vez por estar conosco, tá bom? Um prazer. Te vejo na próxima edição. João, muito obrigado para você. Muito de nada, estamos aqui, é isso aí, bora encerrar agosto aí e vamos que vamos. Dando um recado para você que está aqui, que segue nós no nosso canal, tem amanhã, dia 31/8, Closing Bell Day aqui no YouTube. Tá? Se você está vendo gravado isso depois, caça no YouTube. Onde está esse Closing Bell Day? Quero ver isso aí, porque vai ter muita coisa legal. Fechamento de mês aqui da turma, não perca Closing Bell Day. Muito obrigado, uma boa segunda-feira, fim de noite, boa semana para você, bom início de setembro, a gente se vê na próxima, um abraço, valeu.